Bom dia, boa tarde, boa noite, olá. Bem-vindos a mais uma noite de experiências deste mundano, neste mundo insano, onde hoje todas as redes sociais praticamente saíram do ar e eu cogitei fortemente não fazer essa live. Aproveitar que estava tudo fora do ar, que eu não tinha nem como confirmar a live, nem cancelar a live, nem planejar a live. E foquei em ficar desenhando a história que eu estava desenhando. E aí pensei, putz, talvez não tenha live hoje. Mas as redes sociais meio que voltaram e resolvi fazer a live, mesmo porque eu acho que, como eu comentei nos comentários, a live vai ser um pouco menor hoje. Então, se vocês estiverem me ouvindo bem, digam um alô aí, além do João, que já disse que o som tá ótimo e a imagem também. Digam um alô aí e a gente já pula direto para desenhar. Né? Hoje, por acaso, eu acho que eu não vou desenhar digital. Né? As últimas 3, 4 semanas eu tenho desenhado digital nessas lives noturnas, explorando ferramentas digitais, explorando desenhar com o iPad, ou desenhar na Wacom, ou desenhar com o Clip Studio, ou com o Procreate. Ferramentas digitais para desenhar direto digitalmente. Mas hoje, por acaso, eu estava desenhando de manhã uma página que eu posso desenhar e vocês podem ver. Então, ao contrário da história grande que eu estou fazendo com o Bá, essa página, tudo bem vocês verem enquanto eu estou fazendo, né? Vocês viram muito dessa história já, que é a história que eu fiz no ano passado, do meu diário do isolamento, falando da minha experiência e as minhas percepções durante essa pandemia. E aí, recentemente eu pensei em mais páginas para essa história, né? Porque finalmente eu achei e encontrei coisas novas para dizer sobre a situação em que a gente vive, né? Então, nem que seja nem que seja um pedaço só, que seja o meu relato de como foi tomar a vacina finalmente, né? Isso é algo que não tem nos outros capítulos. Todas as preocupações com a pandemia, com o isolamento, com o que a gente vai fazer, várias coisas estão lá na história. E aí, a hora que eu parei de fazer a história, eu tinha essa sensação de que eu tinha que esperar, de que continuar a história semana após semana ia ser uma repetição de coisas que já tinham sido ditas e que não acrescentavam mais nada à narrativa que eu estava compondo. Mas aí, agora que eu e a maioria das pessoas já tomaram 2 doses da vacina, ou pelo menos já tomaram a primeira dose da vacina, pensar numa parte da narrativa que inclua isso, que inclua tomar a vacina, eu achei que vale a pena, que é legal. E então
no final de semana eu comecei a dar uma rabiscada nas páginas e pensei, isso é o tipo de coisa legal para colocar nas lives, né? Então, isso daí, ó. Peraí, cadê? Se vocês viram a live de hoje de manhã no Instagram, antes do Instagram resolver parar de funcionar, eu consegui fazer uma live e que depois está lá, continua lá, mas vocês provavelmente não viram porque o Instagram ficou o dia inteiro fora do ar depois disso. Né? Mas eu comecei a fazer arte final nesses 2 primeiros quadrinhos, fazer arte final dos quadrinhos em si. Né? Então eu posso recontar um pouco do processo dessa página em específico. Ó. Eu faço o contorno depois que eu faço um lápis bem básico, eu faço o contorno dos quadrinhos com uma caneta mais grossa, no caso aqui uma 06. E aí eu vou fazer as letras. E para as letras eu uso uma 03. Nesse caso aqui, né? Às vezes eu faço as letras com outra... Às vezes eu faço as letras com pena. Né? No livro do Como Falar com Garotos em Festas, que eu fiz as letras à mão, eu fiz as letras com pena, e o que ajudou a definir o estilo das minhas letras feitas com pena, e a gente usou aquelas letras para criar a minha fonte, que é o que eu uso hoje em dia nas histórias em quadrinhos quando eu uso uma fonte digital. Eu uso a fonte baseada na minha letra à mão, feita com pena, que eu fiz no Como Falar com Garotos em Festas. Se vocês forem até o blog da Companhia das Letras, né? Procurem na internet aí, blog da Companhia das Letras. Inclusive, eu posso procurar isso na internet e colocar nos comentários agora. E aí... vocês pegam... Por exemplo, eu coloquei um link aí nos comentários. E lá vocês vão ver que depois que eu fiz uma página da história do Diário do Isolamento, eu substituí as letras feitas à mão pela fonte feita da minha letra, que é para dar uma unidade maior, para ficar mais fácil de editar para a versão em português, a versão em inglês, a versão em outras línguas.
E aí depois de fazer as letras e o requadro, eu vou fazer o desenho em si, fazer a arte final do quadrinho. E aí hoje, como uma das minhas ideias é fazer essa live mais curta hoje, então eu já vou fazer só os quadrinhos aqui que já tem meio que o lápis, né? Todos os outros quadrinhos para baixo dessa página eu vou deixar para depois. Minha dica, João perguntando, dica para arte final para pincel. Minha dica é praticar, João. O negócio é praticar. Então, é praticando que a gente pega o jeito de descobrir algumas manhas do pincel. É praticando que a gente descobre o erro que a gente gosta, o erro que a gente usa como acerto. Então, você tem que praticar para conseguir essa variedade, essa variação do traço mais fino, traço mais grosso. Praticar para controlar o pincel, para ter o traço grosso e o traço fino, né? Não é algo que vem natural. No começo você vai provavelmente fazer muita força com o pincel, vai fazer muita pressão e quase todos os seus traços vão sair grossos. Você tem que praticar. E por isso que várias vezes as pessoas vão começar a usar pincel e elas querem um traço fino de pincel e elas pegam um pincel com uma ponta fina. E só depois as pessoas começam a aprender a trabalhar com um pincel só. O pincel, ele é... para limpar o pincel, a pergunta foi, né? O pincel, ele é feito de pelo. Então, ele é como um cabelo.
Então você pode tirar o excesso da tinta com água, mas às vezes ajuda você ter um sabão líquido lá e dar uma esfregada gentil do pincel entre os dedos assim, né? Pra dar uma limpada na parte de dentro do pincel. E então você dá uma esfregada assim, ó, para espalhar o sabãozinho, e aí você dá uma penteada assim nas cerdas para que o sabão ajude a tirar o excesso da tinta. Então, você tem que cuidar do seu pincel como você cuida do seu cabelo. Mas isso, por exemplo, o nanquim e a aquarela são tintas que dissolvem à base de água. Então, para limpar, você usa água, né? Mas tem tintas que você vai limpar com outros produtos porque elas não são à base de água, né? Então, também, eu estou falando aqui especialmente de limpar o seu pincel quando você está desenhando ou pintando com aquarela, com nanquim. Deixa eu fazer. Tentar fazer isso. Uma das coisas mais legais dessa história do Diário do Isolamento para mim foi conseguir foi encontrar um jeito de incorporar os coelhos na história. Porque afinal de contas, né? No começo da pandemia, eu tava fazendo tudo em casa, que nem todo mundo, quase todo mundo tava se cuidando. E aí, eu passei a conviver muito mais com os meus coelhos, porque eu tava lá o dia inteiro e eu comecei a olhar os coelhos. E aí eu comecei a pensar, putz, esses coelhos vão ter que entrar na história. Então, e aí eles entrando na história, de repente
minha história tomou rumos que eu não esperava. Porque inevitavelmente você coloca lá, você fica imaginando um coelho, você coloca o coelho no seu desenho, você fica olhando ele no seu jardim e você começa a pensar nessa falta de ter com quem conversar, nessa falta de ter com quem interagir. Você começa a interagir com seus coelhos e você começa a conversar com seus coelhos. E eventualmente, nessa loucura do isolamento, os coelhos começam a conversar de volta. E aí, essas conversas começaram a entrar na história, né? E você começa a projetar essas coisas que você pensa. Em qualquer coisa que tiver ao seu redor. Então, se não é a planta que está conversando com você, é o coelho. E aí colocar os coelhos na história me possibilitou extravasar um monte de coisa que eu estava meio que conversando sozinho. O resto do quadrinho, ele pode vir com a cor, né? A cor que eu estou fazendo com esses aguados. Mas isso é uma das coisas legais de trabalhar com esse estilo meio da aguada que eu tenho usado. É que ele possibilita que você não tenha que desenhar tudo, alguma coisa viram umas manchas, né? E aí as manchas elas ajudam a destacar as figuras.
E aí a ideia, olha aqui, a gente tem uma fala que estava lá mais para trás, né? No primeiro quadrinho. Ainda estava escuro. Então você vê, esses quadros eles não são exatamente escuros, mas agora a gente compõe com a aquarela, com a aguada, para ajudar a cena a ficar escura. Por exemplo, eu já desenhei aqui, né? Já desenhei as figuras, essas árvores aqui, só como manchas escuras, né? Só manchas pretas. Isso ajuda a dar uma cara escura, porque de noite você só vê a silhueta das coisas quando você olha para o céu, porque o céu mesmo no escuro ele tem essa luz, essa luminosidade da cidade que ajuda a destacar essas silhuetas das formas que você vê, ou são os prédios, ou são as árvores. Então, ó, deixa eu mudar essa luz de lugar aqui. Ó. Então, eu pego só e preencho aquele branco com um cinza aqui. E a cena já passa. O ainda estar escuro ganha força no desenho, além do texto. O texto trabalha com o desenho. Né? A mesma coisa para esse quadrinho aqui. Né? Você vê que aqui já tem o escuro, e aí o branco está só assim nos coelhinhos para jogar os coelhinhos para frente. Agora a gente vai fazer isso aqui. Então, primeiro a gente joga aí um cinza básico pro fundo. Coloquei um pouquinho de água ali para que essa parte aqui de baixo seja um pouco mais clara. Ó. E aí, isso aí eu fiz com um pincel maior, né? Um pincel mais gordo. Agora eu pego um outro pincel, que pode ser aquele pincel que eu estava usando para fazer arte final. E eu vou no cinza de novo. Pego cinza com um pouco mais de tinta, um pouco menos de água.
Isso. Uhum. E aí você vê. Aí a gente cria aqui. Todo esse clima noturno. Que você vê, você não precisa estar tudo preto para parecer que está escuro. Né? Você põe umas sombras com preto forte. E aí, o resto é só não tá tudo iluminado, né? Você põe uma luz aqui, mas tem muito cinza que escurece as coisas, que esconde as coisas. E aí, isso ajuda a dar essa cara do escuro, do ainda estava escuro. E ó como toda essa cena aqui, ela agora tem uma unidade, ó. É o fundo escuro aqui, fundo escuro aqui, fundo escuro aqui, fundo escuro aqui. Isso aqui agora é a cena onde ainda estava escuro, né? Então, eu juntei tudo isso usando também essa aguada. E aí os próximos 2 quadrinhos da página, esse resto aqui, já pula um pouco no tempo e já está de dia. Então, esse era o bloco ainda estava escuro que eu ia começar a desenhar. E a impressão que eu tenho é que isso é o que eu vou desenhar hoje, né? Porque hoje esse dia foi estranho, né? Hoje, um pouco, mais ou menos na hora do almoço, o Facebook parou de funcionar, o Instagram parou de funcionar, o WhatsApp parou de funcionar. Então, isso deu uma desorientada aí nesse mundo de hoje que a gente vive viciado nas redes sociais. E aí, no meu caso, por enquanto foi bom, porque eu fiquei desenhando uma página da minha história nova que está ficando super legal. Era uma página que dá muito trabalho na arte final. E eu pude focar nela durante o dia enquanto eu ouvia umas entrevistas. Né? Eu vi o fim de uma entrevista com o Klaus Jansson, que é um desenhista, arte finalista americano, mais conhecido por fazer arte final com o Frank Miller, principalmente no Cavaleiro das Trevas e na época que o Frank Miller desenhava o Demolidor. E ouvi uma entrevista com o Terry Moore,
falando sobre o Estranhos no Paraíso, que é o gibi mais famoso dele. E só que fala de outras coisas, de antes do Terry Moore começar a fazer quadrinhos, que são legais, que eu não sabia antes. E, então, foram 2 entrevistas bacanas sobre fazer quadrinhos, sobre arte final, sobre contar suas próprias histórias. Então eu fiquei ouvindo isso, que foi bacana, enquanto eu fazia arte final. Venci o meu medo de fazer arte final nessa página que eu estava trabalhando, que tinha um quadro bem grande, em que tinham vários elementos e eu tinha que, com calma, olhar para aquela página e pensar nos elementos. E na hora de fazer arte final, garantir que os elementos conseguem ter leitura para o leitor, né? O que os personagens estão olhando precisa ser visto também pelos leitores. Então, eu precisava prestar atenção na hora de fazer arte final para que o desenho mantivesse essa clareza da leitura. E então estou bem satisfeito com a página que eu estou fazendo arte final hoje e que, né, dividiu uma parte do meu dia com essa página do Diário do Isolamento que eu também estava fazendo hoje, né? Então, vou dizer que essa ideia de conseguir voltar a desenhar páginas desse Diário do Isolamento também me agrada. Porque é algo que eu estou fazendo que eu posso mostrar para vocês, né? Então, conseguir partilhar parte do processo de fazer quadrinhos mesmo é legal. E 2, é porque eu começo a enxergar o fim dessa história e também, do mesmo jeito que hoje eu tomei coragem para enfrentar a arte final daquela página da minha história, eu também estou tomando coragem para terminar essa história do Diário do Isolamento, né? Que já percebi que não importa muito se ela termine ao mesmo tempo que a pandemia termine, né? Porque a gente não sabe quando a pandemia vai terminar. Se ela vai terminar quando todo mundo estiver vacinado, se ela vai terminar quando as pessoas não precisarem mais usar máscara para proteger umas às outras. A gente não sabe quando a pandemia vai terminar, quanto tempo ainda a gente vai carregar essas preocupações, essas ansiedades que a pandemia nos trouxe. Mas a história sobre essa experiência, ela já pode caminhar para um fim. Eu já enxergo um fim para essa história que eu estava contando semanalmente no ano passado, mas que eu deixei de lado esperando um fim se abrir para mim, né? E esse fim, ele começou a se abrir mais ou menos em abril, maio desse ano. E aí chegou essa grande parte da população que foi vacinada na minha faixa etária e depois todas as faixas etárias quase. Então agora era só uma questão de parar de enrolar, né? De parar de me agarrar a essa ideia de que eu ainda tenho essa história para terminar e passar para a fase do vamos terminar esta história. E então foi bom nesse final de semana começar o lápis dessas páginas, pensar em mais outras 4 páginas já depois dessas e poder ter algo físico de uma história em quadrinhos para mostrar, né, para compartilhar aqui durante as lives. E bom, espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês estejam se cuidando. E para a semana que vem, se eu não inventar alguma coisa diferente, como chamar outra pessoa para desenhar comigo ou algo assim, né? O que hoje também, essa coisa das redes sociais não funcionarem, impossibilitou que eu chamasse alguém para desenhar comigo aqui. Acho que foi um sinal, tipo, não, desencana disso, desenha
a página do Diário de Isolamento, é mais legal, e a gente deixa essa coisa de desenhar com outra pessoa para outro dia. Então eu espero que vocês tenham curtido esse, que vai ser um dia mais curto de live, de Monday. Se cuidem, sejam criativos, sejam curiosos, sejam gentis uns com os outros, e a gente se vê na semana que vem.